Se o Espírito Santo é capaz de comutar cada sentença que você impôs a ti mesmo em uma bênção, nesse caso, isso não pode ser pecado. Ele trouxe que se o Espírito Santo é capaz de transformar em bênção cada sentença, que no caso seriam os nossos erros, os equívocos, os ataques, se ele é capaz de transformar tudo isso em bênção, então nada do que a gente fez pode ser pecado. Então, o pecado não existe. O pecado é a única coisa em todo o mundo que não pode mudar. Ele é imutável. E da sua imutabilidade depende o mundo. Parece contraditório o que acabou de falar, mas é simplesmente porque se a pessoa acredita na ideia do pecado, que isso é verdadeiro, então o pecado vai trazer também essa ideia, essa crença de que Deus é vingativo. E, consequentemente, o mundo que a pessoa vai perceber é um mundo de sofrimento, de pecado e de castigo, de condenação também. A mágica do mundo, no meu entendimento, a mágica do mundo de ilusões, é capaz de aparentar esconder dos pecadores a dor do pecado e de iludir com brilho e lábia. No entanto, todos sabem que o salário do pecado é a morte. E assim é o que vai acontecer. Pois o pecado é um pedido de morte, um desejo de tornar a fundação desse mundo tão certa quanto é o amor, que é confiável como o céu e forte como o próprio Deus. Traz aqui a ideia de que os dois mundos são bastante sólidos, tanto a ideia do pecado nos direcionando constantemente para a morte, da mesma forma que a ideia do amor é tão confiável quanto o céu e tão forte como o próprio Deus. O mundo está a salvo do amor para aqueles que pensam que o pecado é possível. E isso não vai mudar. Por que não vai mudar? Porque é uma crença. Para quem acredita no pecado, o amor não pode se manifestar no mundo. No entanto, é possível que o que Deus não criou compartilhe os atributos da sua criação quando se opõe a ela em todos os aspectos? Está trazendo essa pergunta. É possível que o que Deus não criou, que no caso é o pecado, possa compartilhar os atributos da própria criação de Deus? Ou seja, é possível que o pecado seja confiável, forte, verdadeiro, eterno e imutável? É óbvio que não, né? Não é possível que o desejo que os pecadores têm da morte seja tão forte quanto é a vontade de Deus pela vida. E nem é possível que a base de um mundo que Deus não fez seja firme e segura como o céu. Como poderia ser que o inferno e o céu fossem o mesmo? E é possível que o que não é a vontade de Deus não possa ser mudado? Olha só, ele está perguntando se é possível que não se possa sair das ilusões, da ideia de pecado, porque isso não é a vontade de Deus. É lógico que é possível. E o que mais pode ser imutável além da vontade de Deus? Só a vontade de Deus é imutável. Todo o resto pode ser mudado, gente. E o que pode compartilhar os seus atributos, exceto ela mesma? O que pode compartilhar os atributos da vontade de Deus, exceto a própria vontade de Deus? Que desejo pode se colocar contra a vontade de Deus e ser imutável? Se você pudesse se dar conta de que nada é imutável a não ser a vontade de Deus, esse curso não seria tão difícil para ti, pois é isso que você não acredita. No entanto, nada mais há em que possa acreditar se apenas olhar para o que isso realmente é. Então, tudo pode ser mudado, tudo pode ser transformado, exceto a vontade de Deus. E para trazer novamente a vontade de Deus para a gente é a felicidade perfeita, que a gente não se esqueça disso. Vamos voltar ao que dissemos anteriormente e pensar nisso com mais cuidado. Necessariamente, ou Deus é louco, ou esse mundo é um lugar de loucura. Nenhum dos pensamentos de Deus faz sentido algum dentro desse mundo. E nada daquilo que o mundo acredita que é verdadeiro tem qualquer significado na mente de Deus. O que não faz sentido e não tem significado
é insanidade. E o que é loucura não pode ser a verdade. Se uma só crença, profundamente valorizada aqui, se fosse verdadeira, então qualquer pensamento que Deus jamais teve seria uma ilusão. Que incrível, gente, está trazendo que qualquer crença que é profundamente valorizada aqui na Terra, na experiência humana, né? Pode ser crença de pecado, de separação, de ataque, de culpa, de especialismo, de relacionamentos especiais. Se qualquer delas fosse verdadeira, então os pensamentos de Deus seriam ilusões. E agora traz o contrário. Mas se apenas um dos pensamentos de Deus é verdadeiro, então todas as crenças às quais o mundo dá qualquer significado são falsas e não fazem qualquer sentido. As crenças às quais o mundo dá significado são as crenças valorizadas aqui nesse mundo. Essa é a escolha que você faz. Não tente vê-la de modo diferente e nem distorcê-la em algo que ela não é. Não tente justificar as suas crenças para torná-las verdadeiras, pois só essa é a decisão que você pode tomar. O resto depende de Deus e não de você. Justificar um só valor que o mundo mantenha é negar a sanidade do seu pai e a sua própria sanidade, pois Deus e o seu Filho amado não pensam de modo diferente. E é a concordância do pensamento de Deus que faz do Filho um co-criador com a mente cujo pensamento criou. Essa concordância, esse alinhamento entre a mente do Pai e do Filho é que faz do Filho um co-criador com a mente do Criador, que é a mente que o criou. Assim, se ele escolhe acreditar em um único pensamento oposto à verdade, decidiu que não é o filho de seu pai, porque o filho é louco e a sanidade tem que estar à parte tanto do pai quanto do filho. A sanidade aqui teria que estar ausente, distante, tanto do pai quanto do filho. Caso a gente acredite em pensamentos que são opostos, contrários à verdade. Nisso você acredita. Não pense que essa crença depende da forma que ela tome. Não pense que essa crença depende daquilo que você vê com os olhos físicos, que são as formas no caso. Quem acha que o mundo é são, sob qualquer aspecto, e que ele tem justificativa para qualquer coisa que você pense ou que é mantido por qualquer forma de razão, acredita que isso é verdadeiro. O pecado não é real, porque o pai e o filho não são insanos. Esse mundo não tem significado porque se baseia no pecado. Quem poderia criar o imutável se não se baseia na verdade? Ou seja, quem poderia criar algo imutável que nunca vai mudar se tiver originado de uma ideia falsa, de uma ilusão? O Espírito Santo tem o poder de mudar todo o fundamento do mundo que você vê, transformando-o em outra coisa, uma base não insana, na qual pode se basear uma percepção sã, para que um outro mundo possa ser percebido, um outro mundo baseado na verdade. E esse é o mundo no qual não se contradiz nada que queira conduzir o Filho de Deus à sanidade e à alegria. É um mundo sem contradições, em que a gente pode ver a alegria, o amor, a paz e a sanidade permeando tudo. Um mundo onde nada confirme a morte, a crueldade, a separação e a diferença. Pois aqui, no caso nesse outro mundo, tudo é percebido como um só e ninguém perde para que cada um possa ganhar. Então não tem perdas. Para que um possa ganhar, o outro não precisa perder. Testa tudo aquilo em que você acredita diante desse único requisito, que no caso é ver a unicidade da criação, e compreende que todas as coisas que satisfazem a essa exigência são dignas da sua fé, mas nenhuma outra coisa pode ser. O que não é amor é pecado, e cada um dos dois percebe o outro como sendo insano e sem significado. O amor é a base de um mundo percebido como totalmente louco para os pecadores,
que acreditam que o seu mundo é o caminho para a sanidade. Mas o pecado é igualmente insano do ponto de vista do amor, cujos olhos gentis querem olhar para o que está além da loucura e descansam pacificamente na verdade. Cada um vê um mundo imutável, assim como cada um define a verdade imutável e eterna do que você é. Que interessante, o mundo que a gente acreditar que é o mundo real vai definir quem nós somos. Se eu acredito na ideia do pecado, eu serei visto como um corpo que morre. Mas se eu acredito na ideia do amor, eu serei um ser eterno. E cada um reflete um modo de ver acerca do que o pai e o filho têm que ser, para fazer com que esse ponto de vista seja significativo e são. Isto é, cada ponto de vista vai validar e confirmar a perspectiva de mundo que a pessoa acredita. A sua função especial é a forma especial na qual o fato de que Deus não é insano parece mais sensato e significativo para você. O conteúdo é o mesmo. A forma se adapta às suas necessidades especiais e ao tempo e ao local especial no qual você pensa que se encontra e onde pode estar livre do tempo e do espaço e de tudo o que acredita que não pode deixar de te limitar. O Filho de Deus não pode estar preso nem pelo tempo, nem pelo espaço, nem por coisa alguma que não seja a vontade de Deus. Entretanto, se a vontade de Deus é vista como loucura, então a forma de sanidade que faz com que ela seja mais aceitável para aqueles que são insanos requer uma escolha especial. Também não é possível que essa escolha seja feita pelos insanos, cujo problema é o fato de suas escolhas não serem livres e feitas com razão à luz do que tem sentido. Então, as escolhas não serão feitas pelos insanos, e sim pelos seus próprios egos. E serão escolhas desprovidas de razão e de verdade. E olha a próxima frase. Seria loucura confiar a salvação aos insanos. E porque Deus não é louco, é que ele designou alguém tão santo quanto ele para fazer surgir um mundo mais são, para se encontrar com o modo de ver de todo aquele que escolheu a insanidade como a sua salvação. É porque Deus não é louco que ele designou, escolheu alguém tão santo quanto ele, que é o próprio Espírito Santo, para fazer surgir um mundo são e fazer encontrar os pontos de vista, daquele que está aprisionado na insanidade, para que ele possa caminhar rumo à salvação. A esse alguém, a palavra alguém está com letra maiúscula, eu acredito que seja o Espírito Santo. É dada a fazer a escolha da forma mais adequada a ele, ao insano no caso, uma forma que não ataque o mundo que ele vê, mas penetre nesse mundo em quietude e lhe mostre que ele é louco. Esse alguém apenas aponta para uma alternativa, uma outra maneira de olhar para o que ele já viu antes e que reconhece como o mundo no qual vive e que antes pensava compreender. Agora ele tem que questionar isso, pois a forma da alternativa é tal que ele não pode negá-la, nem deixar de ver, nem falhar completamente em perceber. Para cada um, a sua função especial é programada de modo que essa função seja percebida como sendo possível e cada vez mais desejável à medida que lhe prova que é uma alternativa que ele realmente quer. Que bonito isso! Para cada um de nós que tem uma função especial aqui, todos nós, cada um tem a sua função especial, nós seremos conduzidos de forma que essa função seja percebida do modo mais desejável possível, na medida que a vida for caminhando e nos mostrando que essa é realmente a alternativa que a gente quer seguir. Dessa posição, ou seja, a partir desse entendimento, a presença do pecado nele e todo o pecado que ele vê no mundo lhe oferecem cada vez menos. Então a ideia do pecado vai perdendo o significado na mente daquele que acreditava nesse mundo de pecado e de crucificação.
E essa situação continua até que venha compreender que isso lhe custa a sua sanidade e que isso se interpõe entre ele e qualquer esperança que possa ter de ser são, de ser feliz, de ter paz e de viver no amor, no caso, né? Olha só como somos guiados, gente. Ele também não é deixado sem o modo de escapar da loucura, pois tem uma parte especial no escape de todos. A nossa função está conectada com o propósito de todos, com o propósito da própria salvação. Ele já não pode ser deixado de fora sem uma função especial na esperança da paz, assim como o pai não pode deixar de ver seu filho e passar por ele descuidadamente, sem um só pensamento para com ele. O que é confiável senão o amor de Deus? E onde habita a sanidade, senão no próprio Deus? Aquele que fala por ele pode te mostrar isso na alternativa que ele escolheu especialmente para ti. É a vontade de Deus que você se lembre disso e assim você se erga do luto mais profundo para a alegria perfeita. Aceita a função que te foi atribuída no plano do próprio Deus para mostrar ao seu filho que o inferno e o céu são diferentes, ou seja, não são o mesmo, e que no céu todos eles são o mesmo, sem as diferenças que fariam do céu um inferno e do inferno um céu, se tal insanidade tivesse sido possível. Ele trouxe aqui que no céu todos os seres são o mesmo, por isso que ele falou que no céu todos eles são o mesmo, sem as diferenças que fariam do céu um inferno e do inferno um céu, trazendo a ideia de que se em essência nós fôssemos diferentes, aí sim o céu seria um engano, seria uma ilusão, mas não é assim, gente. Toda crença segundo a qual é possível que alguém perca o que quer que seja, simplesmente reflete a doutrina subjacente, segundo a qual Deus tem que ser insano, pois nesse mundo parece que alguém tem que ganhar porque o outro perdeu. Esse mundo da competição, onde para que uns ganhem, outros têm que perder, é o mundo da doutrina do ego. Se isso fosse verdadeiro, Deus, de fato, seria louco. Mas o que é essa crença, além de uma forma da doutrina mais básica, onde o pecado é real e reina no mundo, onde o pecado é o senhor do mundo? Por cada pequeno ganho, alguém tem que perder e pagar uma soma exata em sangue e sofrimento, pois de outra forma o mal triunfaria e a destruição seria o preço total de qualquer ganho que fosse. Você, que acredita que Deus é louco, olha para isso com atenção e compreende que um dos dois tem que ser insano, ou isso ou Deus, mas dificilmente ambos. Que coisa, né, gente? Essa ideia de que estamos aqui para vencer os outros, vencer o mundo, competindo, mas é exatamente o contrário. Viemos aqui para colaborar, estender o amor, a paz e a alegria. Quantos enganos e quantas desconexões com a gente mesmo e com a nossa fonte. A salvação é o renascimento da ideia de que ninguém pode perder nada para que o outro ganhe. E todos têm que ganhar, se qualquer um ganha qualquer coisa. Aqui, a sanidade é restaurada. Nesse entendimento, a sanidade é restaurada. E nessa única rocha da verdade é que pode a fé na sanidade eterna de Deus descansar em perfeita confiança e em perfeita paz. Compreendendo isso, a razão está satisfeita, pois todas as crenças insanas podem ser corrigidas aqui. E o pecado tem que ser impossível, se isso é verdadeiro. Essa é a rocha na qual a salvação se baseia, o ponto privilegiado a partir do qual o Espírito Santo dá significado e direção ao plano no qual a tua função especial tem um papel. A nossa função especial, no caso, né, vai ter um papel definitivo aqui. Pois aqui, a sua função especial se torna íntegra, porque ela compartilha
a função do todo. Lembra-te de que toda tentação não passa disto. 2 pontos. Uma crença louca, segundo a qual a insanidade de Deus faria com que você fosse são e te daria o que você quer. Uma crença louca, segundo a qual ou Deus ou você, um dos dois, teria que perder para a loucura, porque os vossos objetivos não podem ser conciliados. Olha só a crença de que Deus, na insanidade dele, nos tornaria sãos e nos daria tudo aquilo que a gente quer. A gente tem o que a gente precisa para desenvolver a nossa função especial aqui. E essa ideia louca só é mantida porque estamos desconectados da vontade de Deus. A morte exige a vida, mas a vida não é mantida a nenhum custo. Ninguém pode sofrer para que a vontade de Deus seja cumprida. Eu vou repetir essa frase. Ninguém pode sofrer para que a vontade de Deus seja cumprida. A salvação é a vontade de Deus porque você a compartilha com Ele. Nós compartilhamos a mesma vontade de Deus. Não só para você, mas para o ser que é o Filho de Deus, que é o nosso ser crístico. Ele não pode perder, pois se pudesse, a perda seria de seu Pai, e em Deus nenhuma perda é possível. E isso é são, porque é a verdade. Que bonito! Fim da leitura do livro-texto.